Bom dia, oitavo ano. Vamos iniciar nossa aula de filosofia. E na aula de hoje nós vamos aprender sobre a cidadania, ou cidadania todo dia. Vocês podem encontrar esse conteúdo aí na página 15. Então, quem já estiver com o livro já pode abrir para que a gente acompanhe a leitura do conteúdo e também a explicação, tá certo? Então, a maioria de vocês, se não todos, né, já devem ter ouvido falar sobre pelo menos esses dois termos, cidadão e cidadania, já que no nosso país, essa condição é uma garantia de que haja leis e que haja o cumprimento dos nossos direitos. Então, essas leis, elas afirmam que nós somos cidadãos, ou seja, que somos pessoas com direitos e também deveres iguais perante toda a sociedade, tá certo? Então, para que a gente compreenda melhor a respeito dessa condição que nós partilhamos, que é ser cidadão, existe esse textozinho aqui, tem esse textozinho aqui no livro de vocês, para vocês entenderem melhor sobre essa condição. Por isso que eu quis colocar, principalmente para quem não tem um livro ainda, tá certo? Então, você não está sozinho. Você vive isolado do mundo e das pessoas, fazendo o que quer na hora que bem entende? Provavelmente não, certo? Mesmo sem perceber, você já sabe o que é cidadania. Todo mundo que vive em uma sociedade tem deveres para cumprir e direitos para serem respeitados. Então, basicamente, como eu falei para vocês, é uma condição que nos garante não só os nossos direitos por lei, mas também o cumprimento dos nossos deveres, já que vivemos em uma sociedade e necessitamos do cumprimento das leis e de alguns deveres para que a sociedade funcione. Então, cidadania é justamente essa relação de respeito com o meio em que a gente vive e as pessoas que fazem parte dela. Os deveres, eles existem para organizar a vida em comunidade, como eu já falei para vocês em outras aulas. Não só, quando a gente fala em comunidade, na verdade, a gente fala em todos os espaços em que nós estamos convivendo com outras pessoas, ou seja, em casa, na escola, na rua, no shopping ou em qualquer outro lugar, existem regras, existem deveres para serem seguidos e cumpridos. O que pode ser feito e o que não pode ser feito. Também existem essas regras nesses espaços. Então, às vezes, vocês podem perder a paciência com isso tudo, porque em alguns momentos é chato, né, seguir regras, saber que a gente precisa fazer aquilo bem correto, mas isso é necessário. Acima de tudo, a gente precisa entender que é necessário, tá certo? Então, mesmo perdendo a paciência em alguns momentos, se não fosse dessa maneira, desse jeito, a convivência ela ficaria impossível. Ou seja, nós não conseguiríamos conviver com todas as pessoas fazendo tudo o que querem, da forma que querem, no momento em que querem. Então, a convivência ela se tornaria impossível. Isso é a importância dos deveres para nós cidadãos. Já os direitos, eles existem para que cada um de nós tenha uma vida digna e também decente, ainda que nem sempre eles sejam respeitados. Nós já estamos cansados de ver direitos como a saúde, a educação, principalmente, serem retirados ou serem omitidos para as pessoas que mais precisam. Então, nem sempre esses direitos eles são respeitados. Como cidadão, todo ser humano ele já nasce com uma série de direitos. Direito à vida, ao trabalho, à liberdade. Também as crianças têm direitos só para elas, não são somente os adultos que possuem esses direitos. As crianças, elas também partilham de direitos que as representem
que, de alguma forma, garanta esses direitos básicos, que é direito à vida, à liberdade, enfim. Então, assim como os consumidores, que também possuem, e os animais. Todos os seres, independentes, seres vivos, né, possuem direitos, tá certo? Então, ser cidadão também é bater o pé para que os direitos eles não sejam só leis no papel. Então, quando nós partilhamos de uma condição de ser cidadão, a gente precisa entender que, além dos nossos deveres, cumprir esses deveres, seguir as leis, nós temos os nossos direitos e, como cidadão, a gente precisa fazer valer o cumprimento desses direitos, certo? Então, entendido o que é todo esse conceito, né? O que é ser cidadão, o que é cidadania, a gente vai ver um pouquinho aqui como ela surge, essa cidadania, historicamente falando, certo? Então, historicamente, a primeira experiência de cidadania da qual temos notícia, ela ocorreu na Grécia Antiga, em Atenas, na cidade de Atenas, tá certo? Então, essa é uma das primeiras experiências de cidadania que nós temos conhecimento. Então, nessa cidade, na cidade de Atenas, ela era adotada uma democracia direta, ou seja, um regime em que as decisões não eram tomadas apenas por um governante, mas em debates públicos dos quais os cidadãos participavam e decidiam. Então, essa é uma democracia direta. Outro marco histórico para compreendermos o que significa a cidadania foi o período entre os séculos XVII e os séculos XVIII. Esse período ele ficou marcado por grandes revoluções e também importantes, né? Porque justamente essas revoluções elas buscavam o cumprimento da democracia, elas buscavam que essa democracia ela fosse estendida para todas as pessoas. Entre essas revoluções aqui que a gente ocorreram durante esses séculos, existem a Revolução Gloriosa, todas elas fazem parte das revoluções burguesas, tá certo? Dentro dessas revoluções burguesas existiram a Revolução Gloriosa de 1689, a independência dos Estados Unidos em 1776, e a última e talvez a mais influente foi a Revolução Francesa, em 1789. Na Revolução Francesa, foi um movimento que deu origem à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é um documento que vocês já viram em outras aulas, se não estou enganada. Esse documento ele dá garantia a esses direitos para todas as pessoas, para todos os cidadãos. Inclusive, hoje em dia, ele é respeitado e foi utilizado como referência para outros documentos, outros direitos, tá certo? Então, todas essas revoluções, elas combateram o que nós chamamos de absolutismo, que é um regime político em que os governantes, em que o governante tem poderes absolutos sobre os governados, tá certo? Nesse regime absolutista, apenas um rei especificamente, ele decide sobre a vida de todas as pessoas que fazem parte daquele local. É ele que decide as regras, decide o cumprimento dessas regras, das leis, enfim, ele é o soberano. Então, ele que decide tudo, tá certo? Então, essas revoluções, elas contribuíram para propagar a democracia, que é o regime político cujo objetivo principal é garantir a participação dos cidadãos nas decisões que afetam a vida de todos. Então, o que essas pessoas estavam buscando era justamente isso, era o direito de participar dessas decisões, já que a maioria dessas decisões não respeitava a vida de todas as pessoas que
estavam naquele local. Então, com essa democracia estendida para o maior número de pessoas possíveis, e essas pessoas podendo participar dessas decisões, então isso era garantia de direitos para um maior número de pessoas também. Por isso que elas ficaram tão importantes, essas revoluções, e a gente estuda elas até hoje, tá certo? Então, essa participação, ela ocorre de diferentes maneiras. Entre elas, o voto para eleger os governantes, e nesse caso, trata-se de uma democracia representativa, ou seja, uma democracia em que nós temos o direito ao voto, temos o direito de escolher quem irá nos representar. Essa, na verdade, é a nossa função, escolher quem irá nos representar. E é por isso que a gente precisa ter tanto cuidado em quem depositamos esse voto, em quem depositamos essa função. Porque depois que ele estiver lá, pelo menos aqui no Brasil, como vocês já sabem, eles permanecem durante 4 anos. Então, durante esses 4 anos, são eles que vão decidir como será a vida em sociedade, quais leis vão serem aprovadas, enfim, tudo o que envolve a nossa vida serão eles que vão decidir, assim como o cumprimento dos nossos direitos também. Então, é por isso que é tão importante que a gente reflita sobre isso. E, por outro lado, na Grécia Antiga, a cidadania ela não contemplava todas as pessoas. Como vocês viram, o primeiro exemplo que eu citei para vocês, né, que é a cidadania lá na Grécia Antiga, em Atenas, os cidadãos eles participavam das decisões que haviam no local, mas nem todas as pessoas eram cidadãos. Uma parcela mínima dessa sociedade era considerada cidadãos, apenas homens acima de 21 anos que nasceram em Atenas, filhos de pais atenienses, ou seja, escravos, mulheres, os jovens que não se enquadrassem nesse padrão, os estrangeiros, as pessoas que vinham de fora, todas essas pessoas, em muitos outros casos, os pobres, as pessoas mais pobres, também não poderiam ser considerados cidadãos. E, logicamente, não poderiam participar das decisões da cidade, tá certo? Logo, ficariam de fora por exemplo, buscarem mais direitos, buscarem o cumprimento desses direitos em relação a essas pessoas. Então, era uma democracia, sim, mas era uma democracia que excluía boa parte das pessoas em Atenas, tá certo? Então, vale ressaltar esse ponto para que a gente entenda. Então, assim, com muito tempo, apesar de todas essas exclusões, depois de muito tempo, em muitos países, inclusive aqui no Brasil, a escravidão ela foi proibida. As mulheres elas conseguiram reivindicar um maior espaço na sociedade. As pessoas mais pobres e não alfabetizadas passaram a ter direito ao voto, assim como nós, mulheres. Isso ocorreu também aqui no Brasil e em outros países, como eu falei para vocês. Mas é sempre importante lembrar que essas mudanças elas ainda são bem recentes, considerado ao tempo em que surge essa democracia, né? Então, em nossa história, assim como nas demais nações do Ocidente, isso é ainda considerado um fato, uma mudança recente. Então, nas últimas décadas, o nosso país ele vem participando de um movimento internacional pelo reconhecimento da cidadania de outros grupos de pessoas, como as crianças e também os adolescentes. Esse movimento ele promove ações, documentos e leis para proteger os pequenos cidadãos e cidadãs, garantindo seus direitos e informando sobre seus deveres na convivência doméstica, escolar e também comunitária. Mesmo assim,
ainda encontramos em nosso país e em todo o mundo pessoas que sofrem exclusão, sendo privadas do exercício pleno de sua cidadania. Então, aqui no Brasil, como eu falei para vocês, a gente vive uma democracia representativa, ou seja, pessoas jovens, né, acima de 16 anos, eles já podem votar, já podem decidir quem eles querem que os representem. Então, é necessário fazer essa reflexão para que vocês entendam a importância que isso representa, já que ao eleger um representante, ele vai permanecer durante 4 anos, como eu falei para vocês. Então, por isso que é importante a gente entender o que é ser cidadão, o que é saber, aliás, dos nossos direitos e também saber que, vivendo em sociedade, sendo um cidadão, exercendo a minha cidadania, eu também tenho deveres que eu preciso cumprir e também as leis que eu preciso obedecer para que essa sociedade ela seja uma sociedade mais organizada possível, tá certo? Então, existe aqui a reflexão divertida que vocês vão fazer, tá certo? E também no chat eu deixo explicado lá qual vai ser a atividade da semana, tudo direitinho, as páginas, e vocês deixam as suas dúvidas. Lembrando que a partir da semana que vem nós iniciaremos a semana avaliativa e vocês estudem até esse conteúdo, tá certo? Deixa eu ver aqui, até Cidadania Todo Dia, página 15. Os demais conteúdos que nós não estudamos, eles não irão cair na atividade avaliativa, tá certo? Apenas até esse conteúdo. Os demais a gente retorna, vamos estudar quando retornarmos em janeiro, tá certo? Mas qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou sempre à disposição. Então, tenham todos um ótimo dia e até a próxima aula. Até mais.